queria agradecer, já iniciando de antemão, né, a presença de todos aqui, né, que todos tenham uma boa noite, um momento de excelência aqui no nosso Momento Catal, né? É com grande satisfação que nós damos esse início a mais essa aula, trazendo aí o conhecimento e a transformação para todos vocês. Isso é o importante, é essa busca de cada um de vocês. E para esse momento, né, e para que tudo isso seja possível, nós contamos com o apoio de uma empresa que compartilha dessa missão e que promove a saúde e a qualidade de vida, que é a Catalmedic Indústria de Suplementos Alimentares, né? Ela é uma indústria de referência que oferece produtos desenvolvidos com os mais altos padrões de qualidade e segurança, né? Com certificações como ISO 9000 e a ISO 14001. Né, uma empresa que reafirma, na realidade, o compromisso não apenas com você e com a excelência dos seus produtos, mas também com a sustentabilidade e o bem-estar de cada um dos clientes. Agradecemos, né, e eu agradeço de antemão aqui a disponibilidade da Catalmedic por esse momento Catal Saúde e por acreditar na importância desse conhecimento na vida daquele que busca, né, um desempenhar, uma harmonia mais saudável. Agora nós vamos para o nosso conteúdo. Agradeço aqui a presença do palestrante, Dr. Miguel Galli, ele que já é um amigo da casa, um amigo pessoal, mas com um currículo assim que vai enriquecer a aula de cada um hoje, né? Biomédico, terapeuta, tem uma vasta experiência aí como palestrante, trazendo uma amplitude de conhecimento. Então, Miguel, parabéns, obrigado pela sua disponibilidade. A aula é sua. Gratidão, Érica. Parabéns aí pela forma que você conduz, não só aqui agora, mas tudo na sua vida e na sua interação com as pessoas. Você sempre foi um norte para nós todos e eu estou muito feliz de estar aqui com você, com o Bruno e com os nossos amigos todos, né? É verdade, é recíproco. Pessoal, hoje o nosso estilo de vida ele tá muito irregular, o ambiente ele está irregular, o planeta tá passando por um processo de transformação muito grande, essas quedas aí frequentes de aviões, doenças, vírus, não é? E escassez de qualidade de vida. Então, vocês imaginam o nosso corpo, ainda mais hoje a gente tendo uma noção correta a respeito da nossa interação com o ambiente, a questão da epigenética e a questão com que a gente conduz, não é, esse instrumento maravilhoso que é o nosso organismo e que na maioria das vezes a gente acredita que funciona no automático, mas não é assim. A gente tem que cuidar, tem que dar uma assistência, não é? O corpo fala, ele conversa com a gente o tempo todo. E nós temos, a gente que trabalha com isso, a gente tem várias informações e recursos, não é? E o multicatal da linha da Catalmédica, ele é um produto, ele é um nutracêutico de excelente qualidade, né? Não só nessa nova embalagem e nova formulação, mas sempre foi, né? Então nós estamos aqui hoje para conversar com vocês a respeito do multicatal e de que forma ele pode fazer uma diferença muito grande no nosso dia a dia. É, o mote da minha conversa com vocês hoje não é falar individualmente de um produto ou outro, apesar que isso vai acontecer, mas é contar para vocês o que acontece quando você se utiliza, né, dessa sinergia de elementos, vitaminas, minerais, né, e de que forma o nosso organismo ele é beneficiado. Então, quando você une duas possibilidades de nutrição, os resultados são incríveis. E uma coisa que eu gostaria de comentar também é que eu fiz e eu faço sempre isso quando eu ia fazer palestra, quando eu viajo, é fazer uma pesquisa de atualização sobre o que eu estou levando para vocês. Então, eu estou muito feliz de poder contar para vocês aqui hoje a respeito de alguns componentes do multicatal, mas principalmente da sinergia desses elementos que compõem o multicatal. Sejam todos bem-vindos.
Então, o multicatal, como a gente sabe, é um suplemento alimentar da Catal Médica, com vitaminas, minerais, aminoácidos, e agora enriquecido com coenzima Q10 e óleo de coco, né? Além dos aminoácidos, tendo vitaminas e minerais, sabemos que desempenham importantes funções antioxidantes, contribuem para a integridade muscular e da barreira intestinal. Essa questão da barreira intestinal é tão importante que a gente poderia dizer que a nossa saúde global ela começa ali no intestino, né? Prepara o organismo para as defesas ou não, o sistema imunológico, 70% da célula do sistema imunológico está tudo ali, é tudo produzido ali, né? Serotonina, 90% é produzida ali, e você não pode deixar o intestino aberto ou inflamado, senão a gente vai ver hoje que realmente compromete todo o organismo. Então, o multicatal ele atua equilibrando as funções cardiovascular, pulmonar e mental. É indicado para pessoas com dificuldade de absorção de nutrientes, como idosos, pacientes bariátricos, pós-cirúrgicos, e é um suplemento alimentar em pó totalmente isento de gordura trans, sódio, glúten, lactose e corantes. Ele é o ideal para um organismo que já está cansado de corantes, conservantes, metal pesado, produto de segunda categoria, que acaba mais intoxicando do que ajudando. Eu coloquei esse assunto logo no começo, porque isso para mim é de extrema importância. Existe um ramo dentro da nutrição chamado psiquiatria nutricional. O que é que eles estudam ali? É uma nova área dentro da nutrição que estuda a relação entre transtornos mentais, o nosso comportamento alimentar e o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós sabemos hoje que a nutrição ela traz benefícios para pessoas com sofrimento psíquico, tais como alimentos ricos em triptofano, que é a banana, chocolate, aveia, alimentos com propriedades calmantes, maracujá, erva doce, camomila e fonte de fibra, né? Que é ameixa, mamão, linhaça, etc. Assim como suplementação, que é o que nós estamos falando hoje aqui, que é o complexo B importantíssimo, né? A vitamina C, cromo, magnésio, zinco, cobre, Q10 e etc. Então, existe uma relevância muito grande dentro dessa questão da saúde mental e daquilo que você come, basicamente, né? Então, você tem que procurar se nortear por alimentos orgânicos o máximo possível, beber bastante água, lembrando que muitos sinais de demência na terceira idade é pelo fato da pessoa beber pouca água. Então é importante uma boa hidratação, né? Uma boa alimentação, mas infelizmente os alimentos que a gente come hoje, eles são muito carentes. Então se faz necessário aí o multicatal nas nossas vidas. Então, o impacto que uma dieta rica e nutritiva exerce na prevenção de doenças cardíacas e endócrinas é conhecido, mas pouco sabemos sobre a sua influência na nossa saúde mental. Então, aparece aí estresse, cansaço mental, ansiedade, são transtornos muito comuns. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu estou tomando vários suplementos, várias vitaminas, todas que eu ouço falar interessante, vou lá, compro e tomo, não é? Mas acontece o seguinte: quando você toma um polivitamínico de excelente qualidade, é muito importante que você faça ou procure fazer uma alimentação rica também, colorida. Sabe aquele papo do nutricionista? O prato tem que ser muito colorido. E, na realidade, cada órgão do corpo do ser humano tem uma constituição de proteína diferente do outro, precisa de um tipo de alimentação. Então, quanto mais variedade você coloca num prato, mais nutrido estarão os órgãos e os sistemas. Então, não adianta você comprar os melhores suplementos se você não tiver uma boa alimentação. Na realidade, a alimentação ela passa por um processo metabólico dentro do corpo que ela afeta de uma forma positiva todos os órgãos e sistemas de tecidos, só que existe ainda muito mais coisa envolvida, inclusive coisas que a gente desconhece, não é que a gente está começando a conhecer agora. Então, se faz necessário uma boa alimentação para se ter uma boa saúde física e principalmente mental. Então, o Brasil é considerado o país da América Latina com mais casos de depressão. 5,8% dos brasileiros sofrem com um problema. No mundo todo, são mais 322 milhões de pessoas deprimidas.
E muitos são os fatores que desencadeiam esse transtorno psicológico, e a deficiência de algumas vitaminas e minerais pode ser um deles. Então, nós temos a informação inequívoca de que a nossa alimentação hoje ela é carente de todos esses nutrientes, entendeu? Então, se faz necessário uma suplementação. Aqui no caso eu coloquei o quê? Eu coloquei o Vitalzen e o Multicatal, porque o Vitalzen ele é uma composição também de minerais e vitaminas para fortalecer o cérebro, não é? As funções cognitivas todas. Então, se a reclamação for essa, olha, é um quadro de depressão, eu preciso montar um protocolo. Você pode fazer um protocolo para começar e começar muito bem com o Multicatal e com o Vitalzen, tá bom? Você pode colocar também o Magcatal, que é de extrema importância nesses casos aí, mas vamos nos atentar a isso. Questões emocionais, elas passam por questões nutricionais, basicamente. A Universidade de Reading, nos Estados Unidos, publicou uma pesquisa com a vitamina B6, que é a piridoxina, e o seu controle efetivo da ansiedade e depressão. Olha que coisa interessante. A vitamina B6 ela faz parte lá do pool de vitaminas e aminoácidos dentro da formulação do Multicatal, né? Então, é indicadíssimo para as questões emocionais, né? O estudo se concentrou no papel potencial da vitamina B6, que aumenta a produção do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e mais de 300 participantes receberam aleatoriamente suplementos de vitamina do complexo B, mas o resultado foi exponencial para a vitamina B6. Aí você para imaginar uma coisa. O complexo B ele é sabido há muito tempo que ele é muito importante, a gama de benefícios que ele traz para o organismo é muito grande, né? Mas todo o organismo fortalecido, não é? Pelo complexo B, especificamente a vitamina B6, ela vai ter um efeito potencializado, porque o resto do organismo está bem suprido, para ajudar aí nas questões psicológicas e emocionais. Então, é mais uma indicação do Multicatal, né? Então, o que é que nós temos lá? Nós temos as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 e a vitamina C. O interessante dessa questão toda são realmente as pesquisas, né? Embaixo do meu perfil lá, em tudo quanto é lugar, está escrito Ciência Luz, né? E eu não vejo outra forma de você ter uma boa qualidade de vida se você não tiver um interesse mínimo científico pelas coisas. Você tem que saber para que serve, onde vai ajudar, a dosagem, entendeu? Quem pode tomar, tudo isso é muito importante, não é? Então, os minerais, cálcio, cobre, cromo, iodo, magnésio, manganês, molibdênio, potássio, selênio e zinco. Os aminoácidos, fantásticos, nós vamos falar muito deles aqui hoje. L-arginina, L-glutamina, L-isoleucina, L-leucina, metionina, tirosina, L-valina. Esse L na frente é a mesma coisa. Quando vocês ouvirem falar arginina, o L-arginina, glutamina, o L-glutamina, é basicamente a mesma coisa. Esse L aí é L de left, porque os aminoácidos eles têm uma interface esquerda e direita, mas na realidade isso aí fica para química, porque o que nos interessa são os benefícios dos aminoácidos. Nós temos que ter uma boa carga de aminoácidos no corpo, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, temos também na composição extrato de óleo de coco. Nós sabemos todos os benefícios do óleo de coco. Estudos aí nos dão conta de que ele emagrece, ajuda no metabolismo, tem vários ácidos nobres que vão nos ajudar em muita coisa, qualidade do cabelo, qualidade da pele, não é? E a coenzima Q10 sempre muito necessária. Esse lance da coenzima Q10 como suplementação, ela foi muito negligenciada algumas décadas atrás, porque lá a partir dos 25 anos de idade, o nosso corpo começa a declinar na coenzima Q10 que é produzida endogenamente, e tem muita gente que tem fadiga crônica, cansaço crônico, e o problema pode estar ali na base, né? Uma deficiência das mitocôndrias junto com a coenzima Q10, que ela é uma coenzima, as enzimas
funcionam para pavimentar o cabo, a estrada da nossa vida, né? E a coenzima Q10, ela trabalha fazendo o quê? Produzindo energia para as células dentro das mitocôndrias, né? E tem que suplementar. Porque se você começa a declinar na produção lá nos 25 anos de idade, imagina 40, 50, 60 anos de idade, não é? Então, onde eu encontro tudo isso? Lá no sachêzinho do Multicatal. Todo dia de manhã no suco ou na água, não é? Ou misturado numa vitamina, algum líquido, e a importância da suplementação através do Multicatal nas nossas vidas. Sabe uma coisa interessante do Multicatal? É que as pessoas idosas na terceira idade, elas têm uma deficiência muito grande na captação de minerais e vitaminas, porque o endotélio lá de revestimento, as microvelocidades, as velocidades do intestino delgado, onde é feita a captação de minerais e vitaminas, está completamente comprometida pelo glúten que foi ingerido durante a vida, né? Literalmente tem ali, naqueles enterócitos, muita cola, muita, muita sujeira deixada através do metabolismo do glúten, que se faz aí resultante até em casos de anemia na terceira idade, pessoas bem alimentadas, porque não tem uma boa captação de nutrientes. O multicatal, pelo fato dele ser fluido, ser líquido, a absorção dele é muito mais fácil, né? E aí fica a dica aí, né, de correr atrás do prejuízo para pessoas na terceira idade diminuírem ou eliminarem o glúten de suas vidas, porque ele vai impedir as suas células de receberem esses benefícios através de nutrientes da alimentação, porque os enterócitos todos estão comprometidos, tá bom? Então, o multicatal é um suplemento alimentar em pó que pode ser dissolvido em água ou suco. Voltamos no assunto lá do começo, ó, psiquiatria nutricional. Muito interessante, né? De que forma que a nutrição, ela pode se tornar um protocolo para os problemas psicológicos e emocionais. As vitaminas do complexo B, elas são conhecidas há muito tempo como promotoras de uma boa saúde mental. No caso do multicatal, elas estão, a família toda está aí. Todas elas estão aí. São 8 e combatem a depressão, o estresse, falta de memória, alteração psíquica. Os neurotransmissores são produzidos a partir desses nutrientes. Para vocês terem uma ideia, a vitamina B12 ela já é uma promotora do equilíbrio psicológico e emocional. Mas foi descoberto há pouco tempo que a vitamina B12 ela faz parte de um processo de promoção de reconstrução da bainha de mielina. E nós sabemos que a bainha de mielina ela é muito importante nessa questão das conexões neurais aí, né? Nós temos os neurônios, temos as sinapses neurais, um neurônio encostando, grudando no outro para passar informação, mas até que se chegue ao outro neurônio tem a bainha de mielina, protegendo aí os axônios, não é? Que são esses complementos dos neurônios, mas imagine isso aí desencapado, não é? A pessoa tem tremor essencial, perde informação. E o mais interessante da bainha de melina é que ela também transmite informações. Então a gente achava que a bainha de mielina era uma capinha ali de gordura para proteger a conexão neural, mas na realidade a bainha de mielina também trabalha conduzindo informação. E a vitamina B12 ela reencapa de novo, né? É um dos benefícios, né? Desconhecidos, foi descoberto há muito pouco tempo atrás, e talvez aí esteja uma das respostas. Por que que a vitamina B12 é tão importante para uma boa saúde mental, para uma boa situação cognitiva, né? Então, é o caso da vitamina B12, cobalamina, responsável por sintetizar o DNA e os glóbulos vermelhos e desenvolver a mielina, que é a membrana que envolve os neurônios. Outra questão interessante da cobalamina, da vitamina B12, da metilcobalamina, é que ela conserta
defeitos do DNA. Olha que descoberta incrível, né? Ela é uma promotora de uma boa gestão genética. Então, a gente sabe que são informações genéticas que a gente perde ao longo da vida. A gente já recebe alguma informação genética negativa e que compromete o DNA de algum órgão e tecido. Mas, na realidade, olha que coisa interessante. A vitamina B12, que está dentro ali do multicatal, ela corre lá e cumpre a função dela de arrumar aquela situação, recompor aquela informação genômica, né? E, ao mesmo tempo, reencapar a bainha de mielina. Aí vocês imaginam, dentro dessa questão da psiquiatria nutricional, fora os medicamentos químicos todos, os benefícios que a gente tem, não é? O ácido fólico B9, que por sua vez atua junto com a cobalamina para ligar os neurotransmissores dopamina, serotonina e noradrenalina, que modulam o nosso humor. Todas aí, vitamina B12, né? Promotora das membranas que envolvem as fibras nervosas, melina, etc. Vitamina B1, junto com a vitamina B5, pesquisa nova, favorece a absorção do oxigênio pelo cérebro e auxilia no funcionamento do sistema nervoso global. Possui um papel importante nas funções relacionadas com memória e cognição e previnem a demência. Olha que interessante. Deixa eu contar uma história rapidinha para vocês, que vocês vão entender por que é importante o lance aí da composição. Eu estava visitando uma vez com uma turma, o MASP em São Paulo, e depois nós fomos no Parque Trianon em frente para ver algumas peças do Brecheret que tem lá. E aí tem uma peça lá dentro do Trianon, que é o Fauno do Brecheret, que é uma peça, é uma escultura maravilhosa, né? E ela está inserida ali dentro de um contexto. Em volta dela plantaram várias palmeiras não muito grandes, então o fauno, aquele fauno gigante, fica lá no meio. Aí a Érica Mêndola, que era a curadora aqui da cultura na época, eu falei, nossa, mas estou encantado com essa peça, parece que ela tem vida, né? Ela falou, ó, você não está vendo uma escultura apenas, você está vendo o resultado de uma composição. Essa peça ela está inserida em uma composição. Tem a escultura, que já remete à natureza, essas coisas todas, mas em volta dela tem a natureza. Ela falou: você imagina essa peça aí do Brecheret, caríssima, na beirada de uma estrada. Falou: ninguém ia ver. Ela ia ter a função dela, né? Uma função estética, artística, lúdica, sei lá o quê, mas ela não seria apreciada da forma que é. Entendeu? Então, o que eu aprendi com essa observação aí da Érica Mendola é o seguinte: tudo na vida, se você puder fazer uma parceria ou uma composição, vai se sair bem melhor do que se for isolado. Olha que interessante. A vitamina B1 ela tem uma série de benefícios, assim como a vitamina B5. Mas quando você junta a vitamina B1 junto com a vitamina B5, olha que interessante os benefícios. Melhora a oxigenação cerebral, importantíssima para as funções relacionadas com memória e cognição, e o mais interessante, previne a demência. O ácido fólico, junto com a vitamina B12, pesquisa atual. É uma dupla efetiva na produção de neurotransmissores, colaboram na manutenção dos níveis de serotonina, neurotransmissores que promovem o bem-estar, e pessoas com distúrbios de humor apresentam baixos níveis sanguíneos de ácido fólico. Então, ácido fólico, junto com vitamina B12, tem outra função importantíssima nas questões psicológicas e emocionais. Ah, mas por que você não colocou essas questões emocionais no final e nos falou antes das questões nutricionais? Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês que ela é muito óbvia e que pouca gente sabe. Se você não estiver bem com você, as células que prestam atenção por hierarquia biológica, as células prestam atenção no seu pensamento e na sua consciência. Se você não estiver bem emocionalmente, essas vitaminas, aminoácidos todos, minerais, etc., elas vão bater na porta e vão ficar quietas lá ou vai embora. Sem falar no problema de metais pesados que já estão ali
complicando a situação da captação, entendeu? Então, na minha opinião, se você tiver uma boa disposição mental, essa informativa, se você está se cuidando e as células percebem isso, a captação vai ser perfeita. Já viu gente falar assim: ah, eu comprei tal coisa, não funcionou, eu comprei tal vitamina, não faz diferença, continuo com o cansaço, ah, minha vida não sei o quê. Meu, a mente, ela tem a mente, a consciência, ela tem que estar receptiva e você tem que se saber merecedor do que você está fazendo por você. Dessa forma, a captação das vitaminas e de outras coisas, inclusive da alimentação, vai ser mais efetiva. Mas olha que interessante, nós temos um produto da Catalmedic que ele cuida dessas questões todas através justamente da suplementação. Então, você está fazendo uma suplementação e você está cuidando das suas funções mentais e cognitivas. É muito importante que vocês saibam disso, entendeu? Para que vocês somatizem essa informação e essa informação seja passada para as células também. Ah, eu vou tomar o multicatal porque eu estou com fraqueza, vou tomar o multicatal porque ele é um suplemento muito conhecido, as pessoas gostam, tem resposta, mas agora você sabe também que ele está ajudando principalmente as questões emocionais. Tá bom? Cálcio e magnésio juntos participam da importante transmissão de impulsos nervosos, contração muscular e reduzem sintomas da TPM e promovem o bom humor. Cálcio e magnésio juntos. É uma composição, né? Selênio junto com o cromo. Estudos demonstram que baixos níveis, particularmente em jovens, aumentam o risco de depressão e depressão pós-parto. Está tudo junto ali. Zinco e cromo. Olha que maravilha. Eles protegem os neurônios e melhoram os quadros de estresse oxidativo, que aumentam o risco de doenças como depressão e Alzheimer. Zinco e cromo juntos, essa composição, sintetizam dopamina e serotonina, combatendo a depressão. A sua carência leva à morte de neurônios, os dois juntos. Eles atuam como receptor de serotonina e glicose pelo cérebro, regulando o amor, humor e emoções, o amor também. Aumentam a atividade de neurotransmissores associados ao humor e a diminuição da depressão, quadros de violência e compulsão. Olha que interessante, não é só o pâncreas que produz insulina. O cérebro também produz insulina. Essa é uma informação que eu acho assim, muito importante, tem que ser entendida e repassada. Muito bem. A glicose produzida, a insulina produzida dentro do cérebro, ela é importante porque ela faz uma captação de glicose, ela leva nos neurônios, só que essa insulina e esse metabolismo aí da glicose dentro do cérebro é útil para percepção, entendeu? Se você tiver um equilíbrio da glicose dentro do cérebro, você tem um equilíbrio emocional, psicológico, você sabe o que é certo, o que é errado, valida o seu sim, o seu não, não existe desespero, não existe síndrome do pânico, transtorno borderline. Aí o que que acontece? Se você aumenta a carga glicêmica do seu organismo, principalmente à noite, se a sua janta tem muito açúcar, muita massa, muito glúten, muito carboidrato, aliás, tudo que a gente come vira açúcar, não é? Mas se você fizer uma alimentação carregada em glicose, em carboidratos simples, e tomar refrigerante, comer ali um doce, um pudim, alguma coisa que seja muito doce, você pode ter certeza que se você tiver uma tendência à depressão, se você tiver uma tendência à alteração de humor, síndrome do pânico, aconteceu anteontem com uma pessoa e foi fatal, né? Eu falei, ó, mas eu tomo uma série de coisas interessantes, inclusive indicada por vocês, mas a minha síndrome do pânico, ela me atacou de uma forma terrível. Eu falei, então nós vamos ter que conversar a respeito disso. O que está acontecendo? Está comendo muito açúcar? Está dormindo direito? Aí ela me falou uma coisa interessante. Ela falou assim, ó, açúcar eu como muito pouco, mas eu sou apaixonada por arroz. À noite
eu como bastante arroz com qualquer coisa que tenha, mas eu como bastante arroz. Aí está aí a resposta, não é? O arroz é um carboidrato simples, ele é convertido em açúcar, né? A gente pode até brincar para assustar todos vocês, que a quantidade de arroz que você põe no prato é a quantidade de açúcar que seu corpo vai metabolizar, né? E aí ela prometeu para mim, ela falou, ó, eu não vou diminuir a quantidade de arroz, eu vou parar de comer à noite, porque eu me alimento tão bem durante o dia. Aí eu contei para ela uma coisa, uma pesquisa que saiu há muito pouco tempo atrás a respeito da janta, da alimentação pesada à noite. Saiu uma pesquisa aí assustadora que fala que a pessoa que ela come muito bem à noite, ela é uma pessoa muito propensa ao câncer, sabe por quê? Porque à noite, dormindo, é justamente a hora que seu corpo renova, inclusive, as células neoplásicas, né? Células com algum tipo de disfunção. Então, se você deixar à noite para o seu organismo fazer uma manutenção, não é? Ali do estoque ali de aminoácidos, conversão para o colágeno, não é? A gente conhece, né, aquele reloginho, o relógio da maré energética da medicina tradicional chinesa, vocês podem baixar depois. Cada horário do corpo do ser humano tem um horário de reconstrução e de renovação durante a noite e a madrugada. Muito bem. Se eu como muito à noite, tudo trabalha por demanda, inclusive o nosso organismo, o nosso sistema digestório, ele vai dar conta da digestão. A manutenção do corpo fica para quando Deus quiser. Ou você colocar menos coisas no prato, ou dar um tempo aí nessa comilança de noite. Aí come bastante, acorda cansado, não é não? Maria Helena, como é que ele acorda? Caçando frango, né? Cercando frango, não é? Por quê? Não teve uma boa noite de sono, tá bom? Vamos comer menos à noite, deixar as células serem renovadas, não é? E ó, colocar o multicatal nas nossas vidas, sabe por quê? É uma sinergia que vai acudir na base as nossas funções cognitivas. E daí, por cascata, acudir as células todas que estão felizes, porque elas estão sendo cuidadas, e fazer uma captação plena de todos esses benefícios minerais que tem aí, vitaminas. O cobre isolado, né? É um mineral que participa de diversas reações biológicas do nosso corpo, como a síntese do colágeno, metabolismo do ferro, regulação hormonal, controle da glândula adrenal e um potente antioxidante. Está tudo aí dentro do sachêzinho do multicatal. Inflamação e depressão. Uma outra questão aí a respeito dos incômodos emocionais da depressão é a inflamação. O que nós temos dentro lá do multicatal? Nós temos glutamina, L-glutamina e a vitamina C. A glutamina é importante? É importante. Uma hipótese é que o organismo detecta bactérias fora do intestino, onde elas deveriam estar, e desencadeia respostas autoimunes e inflamações, que são reconhecidamente fatores que afetam o humor e a disposição física e vão desencadear episódios de depressão. Traduz, Miguel. Quando o intestino delgado ele está inflamado, ele está permeável, ele está em disbiose. Sempre que você ouvir falar disbiose intestinal, que é a confusão ali na colônia de bactérias, né, na microbiota, você pode também falar que a pessoa está com permeabilidade intestinal. Por outro lado, se ela estiver com permeabilidade intestinal, ela está com desbiose, entendeu? Tem que cuidar da nossa microbiota para que isso não aconteça. Muito bem, mas nós temos um coadjuvante maravilhoso aí que é a glutamina. A glutamina, ela promove a reconstrução, não é? Ali dos enterócitos, do intestino delgado, da parede toda do intestino delgado, e a vitamina C, junto com a glutamina no intestino, ela funciona como um antioxidante de primeira instante. E vai ser muito importante ali pelo equilíbrio ali, né? Atômico mesmo da região, mas a glutamina é fundamental para isso, tá bom? Complementando, essa inflamação, essas bactérias, elas caminham pelo corpo todo,
Então, o cérebro ele vai identificar que elas estão fora, o cérebro literalmente vai ficar inflamado também. Continuando com a psiquiatria nutricional, o magnésio, né? Qual o nosso protocolo, Miguel, para essas disfunções emocionais todas? Um sachê de multicatal pela manhã, pode ser pela manhã, e à noite, de preferência à noite, uns dois magcatal, tá bom? Então, o magnésio desempenha uma função importante no equilíbrio do sistema nervoso, na produção da energia. A deficiência do magnésio ela tem relação com alguns sinais neurológicos, como ansiedade, hiperatividade, alteração de personalidade e até com depressão. O estudo da Universidade Balearic Islands, na Espanha, sugere que o descontrole da produção da adrenalina, olha que interessante, o descontrole na produção da adrenalina e cortisol está associada com o baixo nível de magnésio no organismo, aflorando sintomas de estresse e ansiedade. Onde eu vou pegar esse magnésio? Ali, ó, no sachê do multicatal. Aí eu fiz aqui um protocolo para depressão baseado aí nesses suplementos, nesses nutracêuticos incríveis da Catal Medic, né? Ó, multicatal sachê 1 pela manhã, complexo B mais colina 1 pela manhã, tudo da multicatal. Magcatal cápsula 2 ao deitar, Vital Zen cápsula 1 ao deitar. E o ômega 3 de 500 miligramas de boa procedência, pode ser uma cápsula pela manhã. E outra coisa importante, parar de cozinhar com óleos vegetais. Sabe o que acontece com os óleos vegetais? Eles inflamam o organismo. A maioria dos casos de obesidade, a pessoa fala, eu como pouco e come mesmo, ou tenta fazer regime, mas as células todas estão inflamadas pelos óleos vegetais. Vamos diminuir isso aí nas nossas vidas, tá? A maioria deles, né? O que a gente pode acrescentar? A gente pode acrescentar o óleo de abacate, que existe, é maravilhoso, o azeite de oliva, o óleo de coco, né? A gente tem que fazer uma busca aí por opções seguras. A coenzima Q10, né? Ela, já falamos nela, ela é muito importante. Atua também como antioxidante, elimina radicais livres dentro e fora das células, combate o envelhecimento, fundamental para a produção de energia dentro das mitocôndrias, fundamental para o coração e sua síntese bioenergética. Combate a oxidação do LDL, que é o mau colesterol, aprimorando a função endotelial. Olha que interessante. Quem mais sofre com oxidação é o endotélio, né? A nossa rede de vascularização toda, a rede venosa toda, microvasos, a oxidação ela é fatal, né? Para as veias, microvasos, etc. Então, a coenzima Q10, como ela trabalha na produção de energia via mitocôndrias, ela é fundamental para o coração. Olha que interessante. Melhora o débito cardíaco pelo aumento da força contrátil do coração, assim como a utilização do oxigênio nas células. Eu tinha marcado outra coisa interessante aqui, uma outra pesquisa bem nova a respeito da Q10. Ah, sim. É o seguinte, pelo fato dela ser muito importante e a gente precisar hoje em dia fazer uma suplementação da Q10 e é da ubiquinona, e ela está dentro aí do multicatal, é que eu trouxe essa informação importantíssima para vocês. Quem toma estatina, a estatina faz uma devastação da Q10 no corpo. Medicamentos ansiolíticos e medicamentos hipertensivos todos. Então, se toma estatina, remédio para pressão e antidepressivos, você obrigatoriamente tem que tomar a coenzima Q10, tá bom? Porque as fábricas de energia dentro da célula lá estão comprometidas. Já ouviram falar que não tem almoço gratuito, almoço de graça? É uma frase antiga, lá da década de 70, né? Muito bem, você toma estatina, pode te ajudar, você pode tomar remédio para pressão, né? Mas você pode ter certeza que os efeitos colaterais são devastadores. Sem falar nos ansiolíticos, não é? Uma hora, inclusive, a gente pode voltar aqui só para falar de suplementação e de que forma que os ansiolíticos são uma tragédia na vida de todo mundo. Isso aqui é muito legal, ó.
A vitamina B6 isolada tem uma função específica, a B9 também tem, a B12 mais ainda. Só que quando a B6 ela está junto com a B9, com a B12, elas auxiliam no metabolismo da homocisteína e no funcionamento do sistema imune, produção de células vermelhas no sangue, divisão celular no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas, carboidrato e gorduras. O interessante é que quando as três estão juntas, elas modulam a produção da homocisteína, que é um sinalizador de problema cardíaco. Para vocês terem uma ideia, não é o colesterol alto que machuca lá os endotélios, entendeu? Mas é a homocisteína. Ela se aloja ali, obviamente ela vai acabar ferindo o vaso microvaso, aí vem lá as hemácias, células do sistema imunológico tentando ajudar a acudir, e ali cria um êmbolo ali e acaba comprometendo a vida da pessoa, um coágulo, né? Então, a homocisteína, que é um tipo de aminoácido alta no sangue, ela aumenta o risco de coágulos, entupimento de artérias e formação de depósito de gordura na parede dos vasos. É a homocisteína e não o colesterol, a substância que dá início às lesões vasculares que causam infarto. Nossa, Miguel, mas até aqui já deu para perceber que o multicatal ele é fundamental na minha vida. Se não fosse ele, você indicaria qual? Não sei. Sabe por quê? A maioria dos que eu conheço são todos encapsulados, né? Tem que passar no estômago pelo processo de deglutição. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas aqui no caso já está pronto, né, para fazer a captação. Existe uma outra questão muito complicada chamada desnutrição oculta, que ela começa a acontecer a partir de 50 anos de idade. É uma fase muito importante para se prestar atenção e cuidado, pois o organismo ele entra numa queda global de algumas funções e ele pode gerar uma desnutrição oculta. É aquele mal-estar, aquele cansaço, aquele desânimo, né? Procrastinação, e você não sabe de onde veio isso. Isso aí é uma desnutrição crônica, em função também de uma deficiência de captação no intestino lá do idoso, e aí sim que se faz importante, não é? Uma boa alimentação, uma rica alimentação, principalmente com fibras, né? Legumes e verduras, e o multicatal tem que estar ali do lado. Então, mesmo com as mudanças inevitáveis, é possível se manter ativo e evitar envelhecimento precoce do organismo, mas é imprescindível que você tenha bons hábitos, que faça uma caminhada pelo menos umas 2, 3 vezes por semana e uma dieta balanceada com a suplementação. Além disso, ao longo do tempo, as pessoas passam a sentir menos fome, menos sono, menos paladar e mais tarde desenvolvem problemas para engolir alimentos mais viscosos, que também geram problemas nutricionais. Apostem numa coisa que eu vou comentar com vocês aí, que é o seguinte: essa questão da insônia, sabe, você está dormindo lá, de repente você abre o olho e você acha que deve ter acontecido alguma coisa, mas está tudo tranquilo, em paz, né? Só você que cura o jô. Sabe o que pode ser isso aí? A alimentação. Como assim? Aí eu comi muita coisa que foi metabolizada em glicose, a insulina dentro do meu cérebro começou a fazer captação e está pedindo para os meus neurônios gastar essa energia, né? Gastar essa energia de alguma forma, senão eu não vou conseguir dormir. Aí você vai colocar um short, uma camisola, sair dando volta no quarteirão 3 horas da manhã. Hoje tem câmera para todo lado. No dia seguinte você está no noticiário. A fantasma das 3 da manhã. A fantasma da meia-noite. Não dá certo. Não dá certo. A gente tem que comer bem durante o dia, entendeu? Para isso tem que ser gasto, não é? Mas vamos tomar cuidado com a alimentação noturna, viu? Ela pode ser prejudicial. A gente está bem suprido com Buticatal por dia, não é não? Potencializando a absorção para uma vida saudável. Olha, mais composições
Glutamina com arginina. Arginina e glutamina, quando estão juntas, mostram-se benéficas na melhoria da resposta imune, principalmente no que diz respeito à produção de células de defesa. Arginina e taurina, quando estão juntas, promovem melhor disposição física e mental e incluir em protocolos para desânimo e procrastinação. Ah, Miguel, fala aí as gramas que eu vou mandar manipular. Não precisa. Dá um multicatal para ela. Dá um sachê de multicatal para ela. Viu? Leucina e isoleucina, quando estão juntas, fornecem energia e promovem crescimento muscular. A leucina. A leucina, ela é um dos aminoácidos mais estudados atualmente, né? Ela inibe crescimento de tumores cancerígenos do corpo. Fiquem até o final, que no final tem uma informação muito importante para vocês. A leucina é importante para a regulação da insulina no sangue, diminui a carga glicêmica no organismo e ela é extremamente indicada para diabéticos. Leucina estimula a síntese do metabolismo de proteínas e melhora notadamente a qualidade de vida nos idosos. Ah, Miguel, fala uma marca boa aí que eu vou comprar isolada. Meu, não faça isso. Lembra que eu falei lá do fauno, lá no meio do bosque, lá em São Paulo? Tudo que está em composição, a força vai ser potencializada, né? A propriedade do aminoácido vai ser potencializada como a energia do outro. E tem outra coisa interessante, além disso tudo que eu estou comentando com vocês, descobriu-se que os aminoácidos todos, uma função fundamental dos aminoácidos é que eles são extremamente promotores de uma antioxidação. Eles são antioxidantes muito fortes. E aí, a pesquisa que eu fiz conta o seguinte, ó, antioxidantes potentes, aminoácidos, metionina, arginina, leucina e tirosina. Ah, que legal, vou manipular para tomar junto com o multicatal. Não precisa, já está tudo dentro da fórmula do multicatal. A L-tirosina, aminoácido não essencial, quando a gente fala o aminoácido não essencial, é porque o corpo produz, né? Quando a gente fala aminoácido não essencial, é porque o corpo não produz, tem que fazer manipulação. Agora, falar hoje em não essencial, apostando que o corpo produza tudo isso aí, é jogar muita responsabilidade com o corpo, né? O nosso organismo aí nesses tempos complicados. Então, tirosina, ela possui diversos efeitos estimulantes, melhora o humor, aprimora o foco, aumenta a atenção, diminui a ansiedade e insônia, melhora o rendimento durante treinos e reduz a fadiga. A metionina é outro aminoácido, esse é essencial, o corpo não produz, aí tem a obrigação de fazer captação através da suplementação. Tem várias aplicações na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética pelas suas qualidades. A valina, essencial, que ajuda a construir e recuperar músculos, além de ser importante para o sistema nervoso e imunológico. Olha como não é caro manter uma boa saúde, manter uma boa função cognitiva e mental, não é? Eu estou falando mesmo em discernimento, em tranquilidade, em paz, não é? Vocês já se pegaram em situações assim, nossa, eu estou tão irritado, eu estou tão azedo, ou tão chateado, estressado, mas eu não sei por quê. Aí o seu bom senso fala assim para você, é química. Entendeu? É a química do organismo, é a carência de minerais, a carência de nutrientes que te predispõe a uma situação dessa. Atualizações aí, pesquisas a respeito dos aminoácidos. Os aminoácidos, de fato, isso aí é mais recente, viu? Ajudam de fato o emagrecimento, combinados com um plano alimentar adequado. Preservam a massa magra, aumentam o metabolismo, queimam a gordura, melhora o desempenho físico, reduz a flacidez e aumenta a disposição. Miguel, então, você está falando que o multicatal combinado com um cabresto, não vamos me xingar, não, para a gente comer menos, vai fazer eu perder peso e emagrecer? Não tem nada melhor, tá bom? Uma boa
alimentação não significa um prato cheio de coisa, né? Mesmo porque um prato cheio de coisa hoje, né, significa um prato cheio de açúcar. Muito bem. O que eu queria comentar com vocês, e eu deixei para cá, afinal, que eu vou precisar muito da atenção de vocês para que vocês interpretem de uma forma correta. Os aminoácidos sofrem metabolismo reprogramado no câncer. Eles são sequestrados e servem como sinalizadores de tumores. Acontece que dentro do tumor e no microambiente tumoral, eles contribuem para a regulação epigenética e respostas imunes ligadas à tumorogênese e à metástase. Os aminoácidos são instrumentais na anotação do código epigenético para aumentar ou suprimir a expressão de genes relacionados ao tumor. O estudo traz uma nova abordagem promissora para a terapêutica do câncer. Muito bem, você desenvolve um câncer no corpo, no organismo. Uma das primeiras coisas que o câncer faz é sequestrar os aminoácidos do seu corpo, levar ali para dentro dele, para que ele seja beneficiado na manutenção daquela disfunção. Nossa, Miguel, mas até agora você falou só coisa boa dos aminoácidos. Eu continuo falando. O que acontece? Os aminoácidos dentro dos tumores, eles são instrumentos epigenéticos. O que significa? Vamos supor que você tem um tumor. O que é epigenética? É a forma que o ambiente afeta a minha genética, incluindo tumores ou doenças, ou situações emocionais psicológicas que eu tenho, ou que eu venha a desenvolver no futuro, e tudo isso aí pode ser calado, desligado e eliminado. Nós temos 2% de informações genéticas no organismo e nós temos 98% de informação epigenética. Então, deixa eu esmiuçar isso aí para vocês. A vitamina B12, se o seu organismo ele tem uma quantidade boa metabolizada de vitamina B12, ele vai trabalhar a questão epigenética dentro de você, o processo de metilação, que faz com que você esteja sujeito de uma forma benéfica através dos medicamentos alopáticos todos, das vitaminas e suplementação, das orações, do ambiente, não é? Do seu desejo de cura. Se você não tem uma boa suplementação da B12, você tem o processo de metilação trabalhando a favor do tumor. Ah, mas qual a função dos aminoácidos que foram sequestrados e estão lá dentro? Justamente isso aí. Se você tem uma boa suplementação de B12 e você faz uma boa resposta epigenética, os aminoácidos irão destruir o tumor. Eles foram sequestrados para ajudar a manutenção, só que você, no caso, está tomando multicatal, suplementação de B12, e o processo de metilação vai trabalhar através de você. Está vendo como é importante? Sabe aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia? A maioria é tudo combalida, desanimada, entendeu? Então, gente, a questão da suplementação é muito importante, né? Falando de uma forma lúdica, é como se nós tivéssemos amigos sequestrados dentro de um cativeiro, né? E de alguma forma a gente empodera esses amigos e eles anulam aquela situação, isolam aquela situação, né? Rende os sequestradores e saem para fora para cumprir a função específica, né? Vitoriosos.
Então, é muito importante que o nosso organismo não trabalhe contra nós. Então, é por isso que, apesar de a gente se alimentar e achar que está tudo bem, a gente precisa fazer suplementação. Um organismo deficiente do complexo B, né, dos aminoácidos tão importantes, os minerais tão importantes. Mas no caso do câncer, um organismo carente de B12, ele vai transformar os aminoácidos em promotores de situações complicadas, tá? E a gente sabe que os aminoácidos mantêm vivos, né? Outra coisa a respeito da B12 que eu achei interessante, pessoas que têm dores crônicas, sabe aquela dor que o médico não consegue encontrar a causa? A vitamina B12 ela cumpre uma função incrível, ela cura isso aí, faz uma correção do DNA e reformula ali a bainha de mielina. Deixa eu ver o que mais interessante que eu marquei aqui. Cardiopatias, intestino, glutamina, falei isso para vocês, não é? Olha que interessante, a vitamina B3, que faz parte da composição aí, a niacina, ela é importantíssima para os casos de Parkinson e cardiopatias. A vitamina C, especificamente a vitamina C, ela é fundamental e está sendo usada pela medicina para câncer de colo retal. A vitamina B8 diminui o LDL, que é o mau colesterol, e a vitamina B12, o ácido fólico, a gente sabe há muito tempo que ela promove uma excelente gravidez, né? E para o organismo todo, né? Ela sempre foi o ácido fólico fundamental. Olha que interessante. A vitamina B5, junto com a vitamina C, que está dentro da composição do multicatal, acelera cicatrizações cirúrgicas. É um potente antioxidante contra o envelhecimento da pele. Olha que interessante, meu. Nós temos um produto que ele promove a regeneração fisiológica, biológica, a regeneração das funções cognitivas todas em um produto só, entendeu? Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte aí de uma boa suplementação, não é? Lembrando que outras atitudes também se fazem necessárias, né? Vamos fazer 2, 3 caminhadas durante a semana, não é? Vamos parar de ficar comendo muito à noite. Aliás, vocês sabiam que a pessoa que ela come muito, obviamente, ela usa muito as reservas energéticas, sistema metabólico, e uma coisa interessante, o processo digestório repetitivo, cansativo, ele diminui muito o tamanho dos telômeros lá dentro das células. E nós sabemos que os telômeros são os marcadores da vida. Então, resumindo, quem come muito vive menos, tá bom? É um puxão de orelha mesmo isso aí, viu? Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero voltar aqui para falar com vocês sobre outros produtos. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá bom?